lixo no espaço do que o próprio lixo que irá se constituir este satélite quando ele parar de funcionar em um prazo máximo de 15 anos. Esse lixo não tem como ser recolhido de volta para a Terra. Ele vai ficar vagando até o momento em que ele cair. Assim, a totalidade geral do lixo espacial, que hoje está rodeando o nosso planeta, é a somatória dos satélites que foram lançados e também das suas cápsulas, ou seja, os foguetes que foram utilizados para o seu lançamento. Daí você imagina a quantidade de artefatos que neste momento estão circulando o planeta Terra. E o mais incrível de tudo é que a mídia, a televisão, quando dá notícias a respeito de algum objeto que caiu do céu, eles cogitam qualquer possibilidade, menos de que seja um pedaço dos seus satélites, como veremos um pouco mais adiante ainda aqui neste trabalho. Na verdade, para que serve um satélite? O satélite é como um espelho refletor. Você imagina que um determinado canal de televisão, ele quer fazer uma transmissão, vamos dizer, de uma partida de futebol. Assim, a antena transmissora deste canal de televisão está localizada em um ponto alto da cidade. E o estádio, claro, está num ponto menos elevado. Caso não haja visibilidade direta da cabine do estádio, onde ficarão os equipamentos de transmissão, para a antena transmissora, que deveria ficar no morro próximo a esse estádio, caso a distância impeça uma visibilidade direta, haverá necessidade então da emissora de TV colocar uma segunda antena em um ponto alto que seja tanto visível do local de transmissão da TV, ou seja, do estúdio, como também do local onde irá acontecer a partida de futebol. Assim, a imagem será gerada no estádio de futebol, transmitida para esse ponto alto e deste ponto alto será retransmitida até o estúdio da televisão. É assim que as coisas funcionam na comunicação. E eu posso falar disso, porque eu comecei a trabalhar no rádio em 1981 e parei em 2008. Então este assunto tem muito a ver com uma boa parte do meu tempo de vida. Assim, então, as emissoras de televisão antigamente não tinham como formar redes. Apenas entravam em cadeia de televisões, ou seja, por algum momento, essas televisões linkavam ou juntavam a transmissão de uma com outra transmissora e assim fazia uma cadeia de televisão, ou seja, uma transmissão retransmitida em diversos pontos. Com o advento do satélite, este equipamento gerou muitos lucros para as empresas de televisão. Por quê? Porque, por exemplo, para fazer uma transmissão do Morumbi direto para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, onde fica a sede da TV Globo, por exemplo, eram necessários pelo menos 6 repetidoras. Em cada parte desse trajeto entre o Morumbi, em São Paulo, e o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, eram colocados diversas antenas e uma ia retransmitindo para a outra, até chegar no estúdio da TV Globo.
E é assim que eles transmitiam antigamente. Não é por falta de satélite que a televisão deixaria de transmitir. O satélite não fez nenhum avanço para que agora a TV pudesse transmitir o que antes não poderia. Não. O satélite apenas fez com que as emissoras de televisão agora lucrassem muito mais do que antes. Porque se antigamente tinha que mobilizar diversas pessoas e diversos pontos de retransmissão para fazer o sinal chegar até onde eles queriam, agora, com este grande refletor, que é o satélite, que está visível, não só, vamos dizer neste exemplo, desde o estádio do Morumbi até o estúdio da Globo no Jardim Botânico no Rio, ele pode então perfeitamente, muito bem, refletir o sinal, recebendo a transmissão que vem do Morumbi, indo para o satélite, que é visível do Morumbi, e jogando deste próprio satélite de volta para a Terra até o Jardim Botânico, onde este satélite é visível pelas antenas do estúdio da TV. Eu creio que deu para entender muito bem o que representa realmente o satélite. E se você não entendeu, em curtas e grossas palavras, ou apenas resumindo em uma, significa lucros. Lucros, muito lucros, para as emissoras de TV e de rádio, principalmente. A televisão passou a ganhar muito mais dinheiro depois do satélite do que antes dele. Porque agora também, além de economizar em todas as suas transmissões e além de agora ela poder transmitir a qualquer momento de qualquer local, com custo muito baixo, agora também eles podem te cobrar pelo que antes era de graça. Agora, com os satélites, as emissoras de TV podem cobrar a você a assinatura para que você possa assistir às suas atrações. Então, o lucro ficou muito acentuado. E sem contar ainda que você pagando pelo direito de assistir uma TV por assinatura, você ainda está sendo obrigado a pagar assistindo os comerciais. Então, você paga 2 vezes pelo mesmo serviço, o que é inconstitucional. Mas até aí morreu Neves. O negócio é que as emissoras de televisão, após o advento dos satélites, passaram a lucrar muito mesmo. Mas não é só para isso que os satélites servem. O principal, você pode estar certo. O maior benefício do sistema de satélite foi em função das redes de televisão corporativa, do sistema Illuminati que está aí para te controlar, para te iludir, para te distrair, para te desinformar. Este é o principal, mas não o único. Eles mentem para a gente e dizem que a telefonia de celular, ela hoje existe desta forma graças 100% ao satélite. Não é verdade? Basta você olhar para o lado e vai ver as mesmas antenas repetidoras que as televisões usavam na década de 50, de 60, antes de se utilizarem de satélites. Você vai ver que é essa tecnologia que a telefonia celular se utiliza. As torres de retransmissão. O volume de informações que vão para o satélite sobre a questão de telefonia é muito pouco. Tanto basta dizer que nos fazem de otário e de idiotas. Antes do satélite já existia o telefone. Então, o sistema telefônico de teleestrada nos anos 70 nunca utilizou satélites e já existia. Os caminhoneiros tinham um celular dentro da cabine do seu carro. Chamava-se o teleestrada. E naquele tempo não se utilizava satélites para nada. Você vê que as torres de retransmissão de telefonia eram muito poucas na década de 70 e ainda na década de 80, eram muito poucas. Hoje, ao seu redor, por onde você roda, que você vira o rosto, você vê torres de transmissão de celular. Então, na única coisa que o sistema mente para você, dizendo que o sistema de satélite é essencial para que você tenha seu celular, eles estão mentindo descaradamente, porque se assim fosse, não necessitaria de tantas repetidoras e torres retransmissoras de sinal de telefonia, como você pode constatar e ver aí o assassino Aurélio com seus próprios olhos de onde você está neste momento. Assim, o que eu estou dizendo aqui é que o sistema de satélite beneficia principalmente a mídia corporativa. O sistema de comunicação Illuminati que está aí com a função de nos distrair, de nos destruir
e nos acomodar, dizendo que está tudo sob controle e não nos informando a verdade sobre a questão dos satélites. Essas emissoras de TV levantam qualquer suspeita sobre qualquer coisa que cai na Terra, mas nunca eles mencionam a possibilidade dos satélites caírem sobre nossas cabeças. E olha aqui, meu amado, se você pegar uma luneta, se você pegar um binóculo, se você pegar um telescópio e apontar sobre a sua cabeça, você fica sem dormir uns 5 dias com medo. Porque o volume de objetos de ferro, com cerca de 6 a 10 toneladas cada um, que estão rondando a sua cabeça é muito grande. E muitos desses objetos já pararam de funcionar. Uma bicicleta, quando para de rodar, o que acontece com ela? O que acontece com um peão quando para de girar? Você está indo muito bem. Quando pedalamos a uma velocidade constante, estamos balanceando a força de nossos músculos contra a fricção dos pneus no solo e a resistência do ar pelo qual nos deslocamos. Podemos superar essa resistência em uma bicicleta com nossos músculos ou no espaço, usando foguetes para nos propulsionarem, aumentando a velocidade e superando a resistência do ar. É isso que acontece no espaço para que a estação espacial não entre na atmosfera da Terra e exploda. Se o foguete parar de propulsionar, a resistência do ar o fará perder velocidade até parar completamente e reentrar na atmosfera terrestre e cair. O problema do lixo espacial não para de crescer. E há registros de colisões entre destroços espaciais e objetos funcionais. O pedaço de um destroço atingiu o mastro gravitacional de uma aeronave. O mastro foi cortado. Mas não importa o tamanho de um objeto. Ele sempre correrá o risco de sair da própria órbita graças à decadência orbital. A decadência orbital ocorre quando um objeto perde velocidade através de fricção e começa a ser tragado pela gravidade terrestre. A atração atmosférica é a principal causa da decadência orbital, como um ciclista em uma estrada. Alguns objetos sobrevivem à reentrada. E o tamanho desses objetos que caem na Terra é aterrorizante. Nos últimos 40 anos, 17 mil pedaços de destroços espaciais sobreviveram à reentrada. No ano de 1997, um tanque de aço de 260 quilos aterrissou a apenas 45 metros da casa de um fazendeiro no Texas. Ele não ficou muito contente com aquilo. Se um pedaço de destroço sobrevive à reentrada, ele viaja a velocidades subsônicas de 190 km por hora até atingir o solo. Tivemos o registro de uma reentrada sobre a cidade do Cabo, na África do Sul. Foi durante o dia. Havia pessoas trabalhando nos campos. Houve um grande estrondo. E quando olharam para cima, viram o objeto caindo. Isto é um pedaço de lixo espacial que caiu na atmosfera terrestre. É de um foguete que foi usado para colocar um satélite GPS em órbita. Aqui podemos ver onde o suporte derreteu durante a queda do objeto. Na verdade, retiramos algumas amostras para tentar entender o que aconteceu com o material, o quanto ele aqueceu, e usamos as informações para melhorar nossos modelos. Recuperação e reuso de peças de espaçonaves poderia economizar milhões em custos de produção. Mas coletar destroços espaciais é uma tarefa difícil. 3/4 da superfície terrestre são cobertos de água e muitos destroços afundam. Mas isso não impede que empreendedores explorem a órbita terrestre como um local de negócios. Por apenas $2.500, é possível lançar as cinzas de entes queridos na órbita terrestre inferior. Um serviço funerário espacial que começou a funcionar em 2008. É um final apropriado para qualquer um que já sonhou visitar o espaço algum dia. Esta é apenas uma de muitas ideias que empreendedores estão desenvolvendo para a órbita terrestre. Aqui estamos nos primeiros anos do século XXI
E prevejo que o espaço se tornará um parque industrial. Acredito que fomos e ainda somos a primeira companhia a implantar estruturas desse tipo. Nos arredores de Las Vegas, Bob Bigelow e os funcionários da Bigelow Aerospace estão escondidos em uma instalação de segurança máxima, criando uma nova geração de espaçonaves. Estou vivendo uma fantasia de infância